E eu quero nessa noite ser parte desses dias de avivamento aqui e compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor já ministrou no meu coração e só testificou algumas das atitudes, alguns dos comportamentos que eu tenho na minha intimidade com o meu Pai. Quantos aqui têm intimidade com o Abba? Aleluia. Porque o nosso Abba, o nosso Paizinho amado, é desejado na nossa alma, nas nossas vidas. E eu quero aqui compartilhar com vocês algumas atitudes ou alguma forma de demonstrar intimidade ou mesmo de praticar intimidade com Deus. E eu quero que você abra a palavra de Deus em Oséias 6. E eu sei que aqui vocês já tiveram momentos de entrega, momentos de busca, momentos de enchimento de Deus. Mas eu quero dizer que tem muito mais para vocês. Ontem eu fiquei sabendo do que aconteceu aqui, do que Deus tem feito aqui na vida de vocês esses dias. Hoje, através de cada profeta que Deus tem levantado aqui na frente, através do louvor, através da dança, através até do alimento físico. Você crê nisso? Quantos aqui estão sendo bem alimentados em todas as áreas? Amém. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz aqui em Oséias 6, 3, uma palavra muito linda, muito forte, onde diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Quantos aqui querem conhecer e prosseguir em estar perto do Senhor? Em andar com o Senhor? Então, nessa noite, nós vamos nos deleitar nesse versículo e aprender mais um pouquinho do que Deus quer falar sobre intimidade. Nós podemos aqui explicar o que é a palavra intimidade. Mas a palavra-chave que eu quero aqui frisar nessa noite para nós é o verbo conhecer. Diga conhecer. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui: conheçamos e prossigamos. Em quê? Em conhecer o Senhor. Então, é claro, o texto é bem claro que nós temos que prosseguir sempre nesse conhecimento de Deus. Não é vir para cá ou aceitar Jesus, ouvir falar dele, orar e ponto. Não, a palavra de Deus está nos mandando conhecer e prosseguir em fazer isso. Em conhecer o Senhor. Quantas pessoas nós conhecemos nessa caminhada? Na igreja, na escola, no trabalho, na rua, nos aniversários, nas festas que nós participamos. Ou seja, quantas pessoas são apresentadas a nós sabemos até o nome delas, mas não temos intimidade com elas. A rede social é assim. Né? De vez em quando eu abro lá solicitação de amizades. É tanta gente que eu não conheço e eu costumo aceitar as mulheres de cara, tudinho, mas os homens eu vou lá no perfil. Apesar de que o perfil nunca revela, né? A primeira aparência só. Mas é tanta gente que me chama para ser amiga, e eu sei que você também. Talvez uns mais, outros menos. Mas eu não prossigo em conhecer essas pessoas. Nós temos um relacionamento ali social, apenas ali na rede social. Mas tem outras que nós prosseguimos nessa caminhada de intimidade. Eu posso aqui citar a minha equipe de mulheres que caminham comigo. Hoje eu vim aqui com a minha aljava cheia, com as minhas pastoras de perto, né?
Falei, eu não vou sozinha. Jesus não andava só. Então eu comecei a convidar elas e aceitaram e vieram comigo para estar junto com vocês aqui nessa noite. E eu tenho buscado ter uma intimidade maior com elas, me relacionar mais com elas. Mas eu quero trazer essa palavra, intimidade, que é o tema do nosso encontro na contramão, para a intimidade com Deus. E eu quero aqui falar um pouco dessa palavra-chave que eu quero falar com você, que é o verbo conhecer. Em hebraico, essa palavra conhecer quer dizer iada. Eu lembro quando eu fui ministrada sobre isso, eu achei essa palavra tão estranha, iada. Mas é a linguagem lá deles, né, em hebraico. E essa palavra, na nossa linguagem, refere-se à intimidade. Você sabia disso? Então, conhecer em hebraico quer dizer iada. Diga, iada. E iada refere-se à intimidade. E se nós formos estudar profundamente, fala de intimidade conjugal. Mas eu quero falar somente da palavra intimidade. Mas nós podemos citar um exemplo em Gênesis 3, que você não precisa abrir, mas um exemplo onde Adão passou a conhecer a Eva. E isso é um momento de intimidade. Iada. E você talvez ache difícil, mas o que eu quero aqui é incentivar você a ter esse momento de intimidade com o nosso Abba, com o teu Abba Pai. Você consegue chamá-lo de paizinho querido? Meu Abba Pai? Meu paizinho desejado, amado? Eu costumo ministrar que o meu relacionamento com Deus, ele se parece muito com o meu relacionamento com o meu pai. Meu pai aqui na terra. Porque é alguém que eu olho para ele e vejo Jesus. Porque é um homem muito calmo, manso, amoroso, protetor. E eu me sinto segura com meu pai. Sempre foi presente ali na minha casa. Não estou dizendo que não tinha defeitos, porque ele tem. Mas é para minha mãe. Para mim não. Para mim ele é 10. Quantos aqui tem um pai nota 10? Aleluia, mas nessa noite nós vamos conhecer cada vez mais, prosseguir em conhecer o nosso paizinho querido, nosso pai, nosso Deus eterno, nosso Deus celestial, amém? Então fica fácil para mim me relacionar com Deus, porque eu tenho um referencial de amor, um referencial de um pai protetor, amoroso, presente. Mas e você? Quantos cresceram em um lar onde o pai é agressivo, o pai era ausente, o pai era promíscuo, grosseiro, te colocava para baixo? Mas eu não quero colocar em pauta aqui isso, eu apenas falei para vocês que para mim ficou fácil. Mas isso não quer dizer que eu não tenha dificuldades também, porque tem coisas que querem nos dificultar de ter intimidade com Deus, com o Pai. Mas eu tive uma facilidade por causa desse relacionamento com o meu pai. Então eu quero dizer para você, homem e mulher de Deus, jovem, que o seu relacionamento com o teu próximo também pode interferir na tua intimidade com o Abba, com o Pai. E nessa noite nós vamos aprender alguns passos para que nós possamos prosseguir em ter intimidade com Deus, em conhecer o Senhor, em nos relacionarmos com o nosso Pai. Aqui nós temos um ambiente todo preparado, uma equipe que jejuou, que orou, que investiu, que ensaiou,
que planejou, que sonhou. Então houve uma preparação para esses dias. Mas eu quero nessa noite especificar essa intimidade para a nossa vida pessoal, para o nosso dia a dia, para o cotidiano. Então a palavra intimidade no dicionário quer dizer caráter de ser íntimo. Quer dizer secreto, amizade íntima, viver na intimidade de alguém. Então, para que você tenha intimidade com Deus, com o seu Abba, como diz na camiseta, você precisa estar no lugar secreto. Você precisa viver na intimidade de alguém, ou seja, do Pai. Você precisa ter um caráter íntimo com aquela pessoa, um relacionamento íntimo, de cara a cara, de filho e pai. Você precisa ter esse livre acesso e você só vai conseguir ter essa intimidade com Deus se você prosseguir em conhecê-lo. Diga, prosseguir em conhecê-lo. Aleluia. Então a decisão aqui a ser tomada não é nada fácil. Talvez para você seja, porque aqui só tem adorador, amém? Mas a decisão aqui a ser tomada é de se esforçar em conhecer o Senhor. Olha que para preparar isso aqui houve esforço, houve empenho. Eu costumo dar um exemplo que assim que eu casei, eu tinha aqueles móveis, aquele guarda-roupazão, carão lá do Paraíba, pesado. E mulher, ela ama mudar o móvel de lugar. Ou é só eu? Não é verdade? E quando eu pegava para dar faxina no meu quarto, a minha mãe, quando eu era solteira, lá em casa, cada uma tinha um cômodo para limpar. O meu era a área. Mas a minha irmã era o quarto. E tinha que mudar os móveis e a minha mãe dizia, não deixa a Vanessa mudar os móveis, porque ficava tudo torto. De tanto empurrar para lá e para cá, estante, guarda-roupa. Então eu tinha aquele guarda-roupa enorme no meu quarto. E eu queria mudar de lugar a cama, o guarda-roupa. Amados, e quando você quer alguma coisa, você acredita, eu fazia sozinha. Eu descalça, pegava o meu pé e grudava na cerâmica. E eu grudava isso aqui, empurrava aqui, ia. E eu empurrava, descansava e ia de novo para trás. Um guarda-roupa enorme, eu empurrava até conseguir. Então eu me esforçava. Diga, a decisão a ser tomada é de esforço. Então você precisa se esforçar em conhecer o Senhor. Prosseguir em conhecê-lo é uma caminhada sem fim. É como você está andando e não parar. Você pode até parar para tomar uma água, mas você precisa prosseguir. Porque não tem limites para você estar com o teu noivo, para você conhecer o seu noivo. E intimidade é isso. É sem limite, você apenas tem que se deixar, tem que se doar, tem que se dar, se entregar. Porque o Senhor Jesus, Ele não vai entrar de qualquer forma no teu coração. Você precisa se esforçar para isso. Amém? Então, o propósito aqui a ser revelado a nós é que Deus nunca vai nos forçar a conhecê-lo. Diga, eu tenho que me esforçar em buscar, em conhecer o Senhor. E eu quero aqui compartilhar com vocês 5 passos para que você possa sair daqui e prosseguir na intimidade com o teu Abba, na intimidade com Deus. Eu vou compartilhar só apenas 5, mas talvez você tenha o 6º passo para me ensinar. Talvez você tenha o 7º passo. Mas eu quero te falar de 5 passos práticos. E que fica fácil o teu acesso
a intimidade, a conhecer o Senhor. Uma das coisas que eu costumo dizer para as minhas discípulas que andam comigo: a pessoa que quiser ter relacionamento comigo, ela só precisa vir. Eu estou aberta a me entregar às minhas discípulas. Eu estou aberta a ser amiga, a fazer o melhor. Ainda que muitas vezes eu vou agir como uma mãe, a mãe de vocês. Porque tem hora que a mãe dá umas cocadinhas que ninguém quer ouvir. Não é verdade? Ou é só lá em casa? Porque as minhas meninas amam o conselho do pai, mas o meu, elas falam que eu amanheço o dia brigando, reclamando, cobrando. Mas quem estiver aberta a relacionamento, eu tenho esse acesso. Você tem esse acesso com o teu próximo, com o teu Deus? Nessa noite nós vamos aprender 5 passozinhos para buscar essa intimidade com o nosso Pai. E o primeiro passo que eu quero dizer aqui é que intimidade é diferente de oração. Diga, intimidade é diferente de oração. Aprofundar é conhecer, é ir a fundo. Então, quando a palavra de Deus diz que nós temos que conheçamos e prossigamos, é necessário a gente se aprofundar. Então, como eu falei, a palavra-chave é conhecer, mas a decisão aqui é se esforçar. Então, para você se aprofundar em Deus, é necessário você ir fundo. Tem que haver esforço, é sacrifício. Tem que ter tempo, tem que ter empenho. E a oração é falar, é uma ação que você tem que ter com Deus. Porque você pode orar todos os dias, mas muitas vezes você não tem intimidade com Deus. Você ora ao Senhor, mas você só sabe pedir ou fazer a oração do Pai Nosso. Mas você não tem intimidade para se entregar, para abrir o teu coração, para dizer que você não é nada, que você é sujo, que você é um pecador. Muitas vezes você não tem intimidade para se rasgar na presença do Abba, do Pai. Amém? Aleluia. Então é muito fácil amar a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Mas eu quero dizer para você que não é fácil permitir que Ele te ame. Não é fácil. Muitas vezes casada, eu achava que o meu marido não me amava. Eu lembro uma vez, ele não chegou não, né? Então eu vou contar aqui. Eu tive um namorado e eu namorei com ele, claro, né? Se era meu namorado. E eu namorei com ele e eu fiquei assim um pouquinho gostando. Não vou usar apaixonada. Gostando. E nós namoramos assim, inclusive depois dele foi o apóstolo Alex e ponto, casei, gamei. Não filma, Ionara. Tô brincando. Tô brincando, queridos. E ele virou para mim e falou, olha, ele falou algumas coisinhas que eu não vou revelar, mas ele disse assim, eu não sei o que você sente por mim. Você não fala. Praticamente ele virou para mim e disse, você é fria. O apóstolo Alex que eu beijava de olho aberto. Cala a boca. É intimidade. Só que, na verdade, ele dizia que eu era fria, mas era vergonha, gente. Eu era tímida. A tua intimidade com o teu cônjuge. Estou falando para os casados e vocês solteiros vão fazer o paralelo para entender. Quanto mais tempo você tem de casado, mais intimidade você tem. Você se entrega sem reservas, você não tem vergonha, você fala tudo. Você não tem
como que se diz, reserva com o teu cônjuge. Isso vai acontecendo cada vez mais que você tem tempo de casado. Por isso que o casamento é bom. Eu lembro que eu era solteira e eu via as pessoas casadas 10 anos. Meu Deus, como é que não enjoa? Realmente, 21 anos de casado é muita intimidade. E quanto mais, eu não estou falando intimidade aqui, mente de gente. Não estou falando só do toque, do sexo, não. Estou falando de relacionamento. Às vezes eu deito no peito do apóstolo Alex ali no sofá, que é grande, só para ficar coladinha ali nele. Só para ficar pertinho do meu marido. Às vezes eu me ajoelho assim, ó, estou no sofá, ele está, eu ajoelho e beijo ele. Só para tocar, porque eu tenho intimidade, eu não preciso de muita coisa, mas eu preciso de muito tempo. Então eu tenho 21 anos de casada. E você pode fazer esse paralelo para a tua vida espiritual. Quanto tempo você tem de cristão, de crente, de conhecer o Senhor, que você gasta com Ele, que você investe com Ele, né? Porque quanto mais tempo você tiver, ou seja, quanto mais tempo você preparar o lugar, você se preparar, você vai ter intimidade com o Pai. Amém? Então, a privacidade é o quarto passo para que você possa ter intimidade com o Pai. Então não existe intimidade sem privacidade. Então é algo muito íntimo mesmo, para que você sinta ali o Senhor mesmo no teu interior, para que você sinta essa segurança, essa proteção, essa confiança. É necessário privacidade. Não tem como você estar com Deus no meio de um monte de gente, você não se expor. Ou seja, você vai estar aqui nesse mover, vai estar aprendendo a ter intimidade com Deus, mas eu quero dizer para você que o quarto passo para você se aprofundar, prosseguir em conhecer o Senhor, é ter privacidade com Ele. É estar só você e Ele. Não adianta você ficar dependendo do pastor para ministrar, dependendo de mim para ministrar, dependendo do louvor para tocar. Você precisa estar a sós com Deus. Só você e Ele. E eu quero dizer para você algo. O meu relacionamento íntimo com Deus não inclui o apóstolo Alex. Não inclui o meu marido. Eu estou fazendo um paralelo de um relacionamento, de um casamento. Mas a minha intimidade com o meu Abba não inclui ele. Porque a intimidade dele com Deus é dele. A tua intimidade com Deus é sua. Não inclui o teu líder, não inclui a tua irmã, a tua mãe, o teu pai. É você e Deus. Então quantas vezes, né, ele está num nível mais alto do que eu, porque ele não depende de mim para ter intimidade com Deus. Ele depende de mim para ter intimidade comigo. Eu dependo dele para isso, com ele. Mas com Deus, é eu e Deus. Isso não quer dizer que eu não ore com Ele, que eu não compartilhe do que Deus me falou em secreto com Ele. Mas eu quero dizer para você que a tua intimidade não está condicionada à santidade de ninguém. É você e Deus, a intimidade de ninguém. É sua. É você que tem que estar em privacidade com o Pai. Amém? Então, o quinto passo é expressar verbalmente o amor que você tem para com Deus. É como eu falei lá à frente. Quantas vezes eu estava com Ele mesmo, e como eu falei, Ele dizia que eu não fechava o olho, porque eu não me expressava tímida.
Quantas vezes eu estava ali, eu já estava me relacionando com ele, meu namorado. Estou falando do namoro, eu e o meu namorado Alex. E beijando ali, eu de olho aberto. Então eu estava com ele, porque se eu namoro com ele, eu estou ali buscando, prosseguindo em conhecer ele. Mas eu não me expressava. Só com mais tempo, né, que eu fui me expressar. Então é necessário, o quinto passo para que você tenha intimidade com Deus, é expressar verbalmente o seu amor. Intimidade não é pedir nada para Deus. Intimidade é se entregar, é dar. Você não vai estar ali deitada no teu ambiente, no chão, com o som ligado, adorando o Senhor, ouvindo de Deus, para pedir. Você vai somente adorá-lo, exaltá-lo, entregar o seu coração, dizer que o ama, que deixa ele ser amada por você, se entregar sem reservas, sem ter vergonha. Sem ter vergonha, porque você está sozinha com o seu Abba. Não tem ninguém para te atrapalhar. É na tua privacidade que você vai ser encontrada, achada por Deus. Que você vai ser achado por Deus. E nós nessa caminhada com Deus, temos nos perdido na intimidade, porque estamos caminhando e sendo feridos.